Operação contra a maior facção criminosa do país apreende quase R$1 bilhão no estado de São Paulo. E prende mais de 40 suspeitos. Obra causa vazamento de gás e explosão em prédio no centro de São Paulo. Morador tem 90% do corpo queimados. Polícia explode a parede de uma casa para libertar mulher que era mantida refém pelo ex-companheiro na Grande São Paulo. A Força Nacional vai expulsar um cabo reservista do Exército que agrediu uma vizinha na Baixada Fluminense. Avianca para de operar no Aeroporto Internacional de São Paulo e demite funcionários. A disputa entre as companhias aéreas diminuiu e o preço das passagens nacionais disparou. Ciclone mata pelo menos 8 pessoas e tira 3 milhões de casa na Índia. Artistas lamentam a morte do diretor teatral Antunes Filho. Era o maior, o melhor, que sabia tudo sobre tudo. Tecnologia permite que bicho de estimação escolha os produtos que o dono deve comprar. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. O Ministério Público e a Polícia Militar fizeram hoje uma operação para prender integrantes da maior facção criminosa do país. Os mandados foram cumpridos em 19 cidades do estado de São Paulo. Investigações apontam que o grupo planejava atentados contra promotores de justiça e também contra policiais. Câmeras de segurança de um condomínio registraram as agressões de um cabo reservista do Exército a uma vizinha na Baixada Fluminense. A vítima denunciou o militar, que será expulso da Força Nacional. Em Cotia, na Grande São Paulo, uma mulher passou mais de 6 horas refém do ex-companheiro que não aceitava o fim do relacionamento. Cárcere privado e ameaça. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Políticos. Um vazamento de gás agora há pouco assustou moradores de um bairro nobre de São Paulo. E vamos então falar ao vivo com a repórter Flávia Travassos, que está lá no local. Boa noite, Flávia. O que aconteceu? O vazamento já foi controlado? Boa noite, Nascimento, Raquel, boa noite a todos. Já foi controlado, sim. A informação que a gente tem é de que a Comgás, a Companhia de Gás de São Paulo, levou 2 horas para acabar com o vazamento. Enquanto isso, moradores e comerciantes aqui da região ficaram com medo, assustados aí com uma possível explosão. Dá só uma olhada no tamanho do buraco. O que aconteceu foi o seguinte: a Sabesp, Companhia de Saneamento Básico, estava fazendo uma obra aqui no local e acabou perfurando a tubulação de gás natural. A rua, que está interditada, fica bem perto da Avenida Paulista, uma região bastante movimentada aqui da capital. Por sorte, não houve explosão, diferentemente do que aconteceu hoje de madrugada no centro de São Paulo. Solange Boulos. Todos os dias, 6 pessoas morrem no estado do Rio esperando uma vaga na UTI de hospitais públicos. O levantamento foi feito pela Defensoria Pública da União, que agora vai processar o governo. Com outras pessoas aqui. Angústia. A companhia aérea Avianca parou de operar no Aeroporto Internacional de Guarulhos e, desde ontem, pelo menos 73 pessoas perderam o emprego. O Supremo Tribunal Federal terá que explicar uma licitação de mais de R$1 milhão para a compra de lagosta, bacalhau e vinhos premiados. O Ministério Público do Tribunal de Contas da União já pediu a suspensão dessa compra. As exigências. Na Venezuela, o líder opositor Juan Guaidó convocou para amanhã passeatas em direção às bases militares em todo o país. Vão agir desta vez quando acharem necessário. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que não há mais conversa com Nicolás Maduro. Durante a formatura de diplomatas, Bolsonaro afirmou que a guerra começa quando o diálogo acaba. Negou que a ministra esteja com problemas de saúde. O presidente Jair Bolsonaro decidiu cancelar a viagem que faria a Nova York e Miami. Bolsonaro seria homenageado pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, mas os locais escolhidos pela organização para a cerimônia se recusaram a receber o evento.
A Presidência da República informou que a decisão foi tomada diante da resistência e diante dos ataques do prefeito de Nova York e ainda da pressão do que chamou de grupos de interesse. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, afirmou em depoimento ao Ministério Público que pagou propina e deu uma mesada ao ex-procurador-geral de Justiça do Estado. Foi nomeado por Sérgio Cabral. Nós não tivemos retorno da defesa do ex-procurador-geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Lopes, e não conseguimos contato com os advogados do também ex-procurador-geral de Justiça do Estado, Marfan Vieira. Mais de 1.700 pessoas e empresas deverão responder na Justiça pelo desmatamento ilegal da floresta amazônica. As indenizações pedidas pelo Ministério Público Federal chegam a mais de 2 bilhões de reais. Na Índia, o ciclone Fani deixou pelo menos 8 mortos e dezenas de feridos. A tempestade mais forte que atingiu o país nos últimos 20 anos forçou a retirada de 3 milhões de pessoas no leste da Índia e também em Bangladesh. O ditador Kim Jong-un reduziu a distribuição de alimentos para a população da Coreia do Norte. Foi cremado em São Paulo o corpo do diretor Antunes Filho, um dos maiores nomes do teatro brasileiro. Ele morreu aos 89 anos de câncer no pulmão. Eu provoco a vida, eu provoco o Brasil. E você vai ver a seguir. Jogador do Vasco tenta agredir torcedor no desembarque do time em Manaus. A gente volta já já. A energia elétrica já está custando mais caro em todo o país. É que já está sendo aplicada neste mês a tarifa extra de R$1 a cada 100 kWh. Tem que desligar o eletrodoméstico, tem que ficar no escuro. Futebol, o Santos venceu o Fluminense e se juntou ao São Paulo e ao Atlético Mineiro na liderança do Brasileirão. A Confederação Brasileira de Futebol anunciou hoje os 2 amistosos que a seleção vai disputar como preparação para a Copa América. O Brasil enfrentará o Catar no dia 5 de junho em Brasília e Honduras no dia 9 no Beira-Rio, em Porto Alegre. Serão os últimos testes do técnico Tite antes da estreia na Copa América no dia 14. A seleção começará o torneio jogando contra a Bolívia no estádio do Morumbi, em São Paulo. Uma tecnologia lançada esta semana no Brasil reconhece as expressões dos cães e permite que os bichos escolham sozinhos brinquedos pela internet. A ferramenta é inédita no mercado de produtos e serviços para animais de estimação, que movimenta mais de 25 bilhões de reais por ano no país. É mole? Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.